Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Quero convidá-los para que juntos possamos estudar o capítulo 2 do Sefer Yetzirah, que é de uma grandeza e de uma magnitude incrível. E quero dizer para você que vem acompanhando desde o início do capítulo 1, verso 1 até o verso 14, o qual concluímos no vídeo passado, que se você veio assistindo todos os vídeos, a saber, os 14 versos, que foi dividido em partes, se você estudou, fez o passo a passo, estudou todos os vídeos, se você prestou atenção, se você meditou no assunto, se você perscrutou, investigou, procurou compreensão do assunto, fez perguntas, se engajou, eu quero dizer que você já é iniciado, sim, podendo inclusive ter uma compreensão maior ao respeito do sistema espiritual. E então nessa ocasião nós iremos agora adentrar no assunto sobre as letras do Aleph Beit, as letras sagradas, e como base iremos estudar as três mães, que na árvore da vida elas vão aparecer na horizontal e na vertical. Na vertical, a letra Mem vai estar na coluna direita, a Aleph no centro e a Gevurah, representando desde Biná, na verdade que a origem de Gevurah está no nível mais acima em Biná, tipificando a letra Shin. Então Shin esquerda, Aleph centro e a Mem à direita. Nós iremos estudar isso e iremos procurar compreender bem mais profundamente esse assunto. Inclusive iremos adentrar na explicação de Eliyahu com relação a ele ter visto, na verdade a ele ter sim visto, que Hashem não estava no fogo, que Hashem não estava num vento impetuoso e nem tampouco num terremoto. E a explicação disso, qual é a explicação disso? Nós iremos estudar esse assunto de uma forma aprofundada para termos uma compreensão por que Hashem não está num terremoto, num vento impetuoso, por que Hashem não está no fogo. Nós sabemos que fogo, como vimos, ele está relacionado à letra Shin. E a água está relacionada também a a letra Mem. Como vimos aqui que iremos estudar essas três letras, que são chamadas três letras mães, que além de ter essa conotação de linhas verticais, falando de colunas, a coluna direita Mem, a coluna do centro a Aleph e a coluna da esquerda Shin. Shin representando o fogo. Mas qual é a diferença do fogo e da água? Nós sabemos que a água ela tem a capacidade de ser expansiva. E então essa expansividade da água, se não for controlada pela Gevurah, que é a restrição, o poder de restrição, o que é que acontece com a água? Ela superaquece de tal maneira, ela vai para os extremos, ou ela superaquece de tal maneira que ela pode matar. Foi o que aconteceu no Mabul, foi o que aconteceu, as fontes térmicas, as fontes termais, e também como as comportas do céu, porque tem água lá em cima. A palavra Shamaim já diz, Shamaim, Sham quer dizer, tem o Shin de fogo e tem o Mem também. Veja que essas letras mães estão na palavra Shamaim, Shem. Também o nome Shem, Moshe, nós iremos ver isso,
que tem a letra Mem e tem a letra Shin, representando água e fogo. A água, quando superaquecida, quando ela vai para o extremo, ela se utiliza desse poder de expansividade extrema, sem o poder de restrição da esquerda, por isso a esquerda é importante também, que possa controlar essa expansividade. Se não houver algum controle, o que acontece com essa expansividade? Ocorre que a água se torna tão superaquecida que ela pode causar lesões, as quais chamamos queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de terceiro grau, ela destrói não só a pele, mas o tecido muscular e nervoso, e chegando até aprofundar-se aos ossos. Foi o que aconteceu no Mabul, quando Hashem fez com que as fontes termais, né, as placas tectônicas, né, que são placas tectônicas, são placas que estão no fundamento, no mais profundo da Terra, e lá tem água e fogo, assim como a palavra Shamayim, que também tem fogo lá nos céus e também água. Então, quando o Mabul aconteceu, então essas fontes termais liberou água quente, que transbordou a terra, né, na época de Noé, e as pessoas foram queimadas, cozinhadas como numa panela, quando se coloca carne, né? E então a água do Mabul, ela desceu quente, né, de cima, e também as placas tectônicas, porque tem um magma, né, onde há a lava, assim como no vulcão. O vulcão, ele vai eclodir, e o elemento terra, né, ao qual nós chamamos de Malhut, como explicamos no vídeo anterior, o elemento terra, por isso a raiz do terremoto, né, o terremoto que Eliarro viu lá no Monte Horebe. E essas placas tectônicas, elas vão liberar a lava vulcânica, né, o material vulcânico. Vamos corrigir aqui, o material vulcânico, né, que é a parte a rocha se derrete em fogo. Então, no terremoto, onde abre aqueles sulcos profundos na Terra, que a Terra é Malhut, que é o mundo físico, isso significa que há uma desconexão no mundo espiritual, e essa desconexão é devido ao quê? Aos nossos próprios pecados, que causam desarranjo nos níveis superiores, e eles têm que se manifestar nos níveis mais elementares e fundamentais. E fundamento nós chamamos de Yesod, e chamamos de Malhut. Então, a água, embora seja, né, tem uma conexão, uma conotação com o amor, com a benevolência, ela, quando superaquecida, ela causa prejuízo, porque faltou o elemento de restrição. Quando ela quando ela passa por um processo de esfriamento da temperatura de forma brusca, ela se transforma em gelo. E o gelo, quando ele é muito intenso, ele pode até queimar também. Se a pessoa, por exemplo, chegar num lugar, num dos polos da Terra, e for andar de pé descalço, ou ficar muito tempo parado, de pé descalço, o couro agarra, o gelo agarra no couro, que a pessoa puxar, o couro fica no gelo e queima, causa queimaduras gravíssimas. Então, por que Hashem não está nessas coisas? É a vontade de Hashem trazer esses decretos duros para o seu mundo que ele fez? Não. Então Hashem não estava no fogo, Hashem não estava no terremoto, Hashem não estava no vento impetuoso, e o vento impetuoso representa a Sefirat de Gevurah. A Sefirat de Gevurah, que significa rigor extremo. Então aquele vento forte que destrói rochas e montanhas, que é um vento avassalador, Hashem não está.
Mas Hashem estava onde? Numa voz calma e suave. Isso significa o quê? O poder de conciliação entre tese e antítese. Nós chamamos de tese à direita, antítese à esquerda, falando de colunas. Sim, falando de colunas, né? E também nós na Árvore da Vida podemos associar de forma horizontal as letras mães estão, eu vou mostrar isso no vídeo, né, no decorrer dos estudos, e inclusive nós já mostramos isso, que elas também, além de ter essa conotação de coluna, ela também, na Árvore da Vida, elas estão numa forma horizontal. Então, são encontradas na forma horizontal na Árvore da Vida, a saber, no Sefirot. E Hashem está numa voz suave, que é tipificado na letra Aleph, que é o fiel da balança. Então, a tese, a antítese, ela tem que ter o tempero da síntese. Então, onde tem síntese, é chamada voz de Hashem, e Hashem está ali. Porque não vai para os extremos, nem da direita, nem da esquerda. E então, acontece que quando chega, a energia espiritual desce, e chega nos níveis mais elementares, a saber, Malchut, e esse só que está um pouco mais acima de Malchut, chega de forma apropriada e chega de forma benéfica, causando shalom no mundo e trazendo harmonia e equilíbrio para o mundo físico. Então, quando acontece um terremoto, um vento tempestuoso, cheio de um furacão, um tsunami, mas foi porque o homem está destruindo a natureza? E o pecado do homem é que causa isso, e não Hashem. Hashem não está nisso aí, é o próprio homem. Então, numa relação de causa e efeito. É assim que é. Então, Hashem não está nisso, não é a vontade de Hashem dizer, não, mas teve um terremoto, é a vontade do Criador. Não, não é a vontade do Criador. Hashem é obrigado, por assim dizer, quando os malachim, os anjos que vão, os acusadores, porque tem um tribunal lá em cima, tem promotoria, tem advogado de defesa, de acusação, e Hashem é o juiz. O juiz ele tem que ser imparcial. Hashem é imparcial. Então, quando os anjos apresentam os seus argumentos, e esses argumentos, eles são desfavoráveis em relação à humanidade, então Hashem é obrigado a dar o veredito, bater o martelo e dizer, tem que acontecer isso aqui. Isso não quer dizer que seja a vontade dele, porque o juiz ele não deve expressar sua vontade no veredito. Ele tem que ser imparcial. Então, quando a humanidade vai agir de forma apropriada e fazer a vontade do Criador, então, aí sim, né, Hashem é encontrado e visto numa voz suave, que é esse poder que tem a coluna do meio. Por isso que diz que Hashem, ele anda no Derech. O Derech Hashem é o caminho do meio, no caminho do meio da árvore da vida, onde que haja a conciliação entre supostas oposições. Por isso, uma balança, né, a palavra kaf, no Sefer Yetzirah, ela conota uma balança. Então, onde a mão direita, que tipifica a letra Mem, né, tá aqui, e a Shin na esquerda, aqui, e onde é que fica a Aleph? Na língua. A língua, que é chamada de Lashon, que pode ser Lashon Kodesh, uma pessoa usa a língua para causar o bem. Hashem fez o mundo com a palavra. Então, a boca de Hashem o disse. Então nós devemos dizer as coisas boas, procurar não ser propenso para a esquerda, nem para a direita, de forma expansiva, sem ter qualquer restrição. Não, tem que ter, essa expansão tem que ter algum nível de restrição. Senão vai causar prejuízo nos níveis mais abaixo, a saber, na desconexão de Malchut com Yesod, onde aí então as placas tectônicas, que é o fundamento, né, a Terra tem o seu fundamento. As partes mais profundas da Terra
né? As placas tectônicas são o fundamento da Terra. E lá é onde tem a origem do terremoto, né? O qual Hashem não foi visto pelo profeta Elias. Lá é a origem do vulcão, onde a lava, não sei se é lava ou larva, vou ver isso aí. Larva deve ser de inseto, de moscas, alguma coisa. Acho que sim, é lava. É lava. Então a lava vulcânica, que é o superaquecimento da rocha, e nós falamos no vídeo anterior, né, de que lama, a tinta é tipo uma lama que mistura de água com soluto, solvente soluto, terra e água. Lama remete, é alusivo à tinta, que tinta também tem uma parte solúvel e uma parte solvente. Assim também é a larva. A larva é o elemento terra superaquecido pelo fogo, que representa a Shin, a Binah, o poder do fogo. A origem do fogo, ele tem uma conotação tanto positiva quanto negativa. O fogo ele é classificado pela Kabbalah clássica, judaica kosher, como uma entidade espiritual. Existe a Rokhmah, que é o pensamento intelectual, que é comparado ao fogo. O pensamento que está associado a Kedushá, a santidade, o pensamento de santidade é comparado a um fogo, porque o fogo representa o nível espiritual. O nível de Binah é um nível espiritual, né? Mas toda a linha esquerda, ela é chamada de fogo, desde de Binah até Malchut. É chamada de fogo. Por isso que o elemento terra, que é chamado Malchut, chega a superaquecer e a eclodir no vulcão ou no terremoto, causando grande desastre, uma perda de vidas e perda financeira e grande desgraça, uma tragédia, realmente. Desastres e tragédia. Então, Hashem está nisso? Não. De Hashem só vem o bem. A pessoa acreditar que Hashem... Aí, olha, aquelas pessoas que procuram coisas desastrosas para dizer para usarem de suas teses apocalípticas, que torcem para que as coisas ruins aconteçam, saibam que Hashem não é a vontade do Criador que essas coisas aconteçam. E se acontecem, é isso que Hashem está mostrando para o profeta Elias, porque na época de Elias teve uma grande fome. Houve uma incompreensão. Por que está havendo essa fome? A ação do povo judeu, quando estava voltado para Baal, Astarote, adorando deuses, né? assimilando, tendo comportamento inadequados. Isso vai fazer o quê? Desarranjar lá em cima as coisas. Lá em cima tem corte, tem um julgamento. Assim, aqui nesse mundo tem cortes, né? E se uma corte aqui embaixo ela é corrupta, isso causa o quê? Que essa corrupção sobe até o Criador lá, e lá, né, esses ministros vão trazer as teses, os argumentos deles perante o Criador, e o Criador é obrigado, né, a permitir, né, dar o decreto e permitir que esses malachim, né, porque tudo que tem nesse mundo é sustentado por um malach, um anjo lá em cima. Esses mesmos anjos que vão ter os anjos de defesa, né, que são aqueles anjos que querem manter o lado da balança, que é o lado do mérito, sempre vão dizer o mérito, procurar o mérito nas coisas, apresentar ao Criador a defesa deles. Não vamos fazer isso com o seu mundo, Hashem, apesar que o ser humano está assim e tal, eles vão... Mas tem aqueles anjos que são como o Satã, que vai apresentar teses para poder que o ser humano tem que ser corrigido, o ser humano está sendo corrupto demais, e enfim. Então Hashem vai dar o aval. Se o mérito do ser humano, né, desequilibrar a balança fizer no mérito, então coisas boas vêm para esse mundo. Se for o contrário, então vem desgraça e tragédia. E isso está no poder da ação humana. A humanidade é que traz isso. Então Hashem não é encontrado nem no fogo, nem no terremoto, nem no vento impetuoso.
mas uma voz calma e tranquila, suave. Então, o ser humano está nesse poder, ele tem o poder de procurar encontrar méritos. Essa é a vontade do Criador, procurar méritos, mas também que esses méritos, eles não deixem eles não podem ignorar também o poder de restrição. Vamos ver o mérito, sim, mas vamos ver também o poder de restrição. O que é que pode melhorar? Tem um mérito aqui, mas tem uma falha aqui, o que é que pode melhorar? E procurar, a Torá diz, vós sois juízes, vós sois malachim, Elohim, vós sois Elohim, nós somos Elohim. Nós temos o poder de julgar. Então, o que vamos julgar para o bem. Vamos ver o positivo nos outros. Vamos ver o positivo, como diziam os sábios do Talmud. Ganzul letová. Tudo é para o bem. Mesmo com uma coisa que aparentemente seja terrível aos nossos olhos, né? Quando a gente vê um desastre, uma tragédia. Baruch, Dayan Remeta, chama o juiz verdadeiro. Tudo é para o bem. Ganzul letová. Vamos ver pelo lado positivo. Né? Não vamos usar a língua para falar mal, maledicência, atacar os outros, atacar tudo e todos, atacar, tem gente que ataca até o Criador quando uma coisa sai do controle, quando ela tem algo programado para fazer, então chove muito, tá chovendo, não é possível contar chuva, rapaz, todo dia chove. Então, isso, ao usar a língua, a língua está no nível da Aleph, que é a Aleph no meio, como aquela balancinha que eu coloquei. Eu vou colocar aí na edição a balancinha para vocês verem. O fiel, que é o que quantifica para a questão do mérito ou do demérito. Demérito é o contrário do mérito, né? E aí, então, a gente entende por que a Torá ela tem 613 mitzvot, que é 613 mandamentos. 365 mandamentos são considerados negativos. E por isso que nós falamos de 10 sefirot, 5 na mão direita, 5 na mão esquerda. E aí a gente entende Kaf, a letra Kaf tem um valor numérico 20. 20. Que significa prato da balança, como explicado. A palma da mão direita representa o Hesed, a mão esquerda o Gevurah, poder de quê? De expansão e restrição, defesa e acusação. Então, mas a língua, a Lashon, está no meio, e também a circuncisão, que é no órgão que também está no meio, no corpo do ser humano. O órgão que faz a circuncisão está no meio também. Por isso que também, além de cuidar da língua, que é um fiel, o fiel entre essa balança, né, a qual é representada na mão direita a letra Mem, a mão esquerda a letra Shin, e a língua a Aleph, que é a síntese. Tese, antítese e a língua, que é a síntese. Então, que a síntese seja ver o bem, falar o bem, falar palavras positivas, palavras de santidade, ver o bem nos outros, e não ficar só vendo o mal, porque nós também temos inumeráveis falhas. Ver o bem no outro. Então, essa é a vontade do Criador, porque quando a gente vê o mal nos outros, a gente traz julgamento para si também. A gente levanta questões no outro, que o outro está agindo assim, e é como se a gente estivesse dizendo, Criador, esse daqui precisa ser punido. Olha isso aqui o que ele está fazendo. Olha isso aqui, e ao invés de fazer isso, procurar o positivo nos outros, né? Porque dessa forma nós teremos juízos brandos, decretos suaves, adocicados. Então, o profeta Elias, eu vou colocar aí na descrição também, o capítulo de Reis, o versículo referente, e esse capítulo 2 aqui é só uma pincelada, sabe, para o que a gente vai ver nesse capítulo 2.
né, sobre essas letras, por isso o nome Moshe. Moshe tem Shin e Mem. Hashem, o nome do Criador, tem Shin e Mem. Então, mostrando esse poder que tem nessas letras de mérito e demérito. Então é isso aí que eu deixo para vocês, essa reflexão. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e eu desejo a todos uma semana produtiva e abençoada. Bezrat Hashem, e logo mais estaremos lendo o livro como de costume, né? Para que a gente possa ir lendo, para que a gente ir tendo as devidas explicações. Shalom, shalom, lekulam.